minutos, nós vamos agora no nosso espaço conversar com o padre Luiz Roberto Teixeira de Lácio. O padre de Lácio é muito conhecido na comunidade aqui em Campinas, na arquidiocese, comunicador, educador, escritor, psicoterapeuta, fundador da Fraternidade de Peregrinos de São José, e vai nos ajudar vamos refletir um pouco aqui sobre a campanha da Fraternidade, sobre a Quaresma, e começa exatamente nessa quarta-feira. Padre de Lácio, muito obrigado, prazer em revê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui nesse começo de Quaresma. Muito bom dia a todos vocês, aos telespectadores, né, os ouvintes dessa emissora muito conceituada em nossa grande metrópole, né? Eu tenho uma honra de estar com vocês hoje. Quaresma, que período é esse, padre? Bom, Quaresma é 40 dias, né? A explicação dos 40 dias. Vamos primeiro falar para as pessoas que têm a dimensão da espiritualidade, né? Então a gente tem que primeiro saber qual é o público-alvo. E aqui vou falar diretamente aos cristãos, aos católicos, aqueles que realmente sabem valorizar um pouco esse período. No fundo, os 40 dias, na Bíblia, quer dizer o tempo do ser humano. Então, quando a gente fala 40 na Bíblia, no hebraico, é o tempo que o ser humano tem. Então, durante o tempo dele, ele faz uma reflexão. E a igreja aproveita esse momento da liturgia, da mística, para fazer com que os seus fiéis entrem dentro de si mesmo e façam uma revisão de vida. Então, nada mais é do que um retiro espiritual. Na Bíblia a gente tem alguns números, né? Tem o número 7, que é o da perfeição, o 12 da totalidade, e os 40. Aliás, Jesus foi tentado no deserto por 40 dias também. E vem também Moisés no tempo, está 40 dias, né? Depois tem Elias 40 dias também no monte. O 40 é muito significativo, até para mim e para você. Só para você ter ideia, esse ano eu faço 40 anos de padre. Poxa vida. Então eu estou fazendo uma revisão da minha vida, do meu ministério, não é? Será que valeu a pena tudo isso? Já vou fazer 40 anos de jornalismo também. Então... O padre, o que tem de diferente na celebração da Quaresma agora, que era diferente da época que o senhor era menino, por exemplo? O que tem de diferente? Eu acho que sempre é uma questão da mentalidade, né? Então a gente vai evoluindo, vai crescendo, tá certo? Quando a gente é criança, a gente vê o mundo com os olhos de criança. Depois você vai evoluindo, você vai vendo os olhos já de adulto, maduro, consciente. O que eu posso ver? Eu acredito que é uma reflexão hoje, é como você vê a vida. E o que a vida espera de você? Essas são perguntas pertinentes. Quer dizer, eu não vou primeiramente levar para uma parte assim de ficar abster-se disso, abster daquilo. Mas é um momento oportuno, tão bonito que a gente tem, dentro do ciclo litúrgico, né? Advento, depois vem o tempo comum, depois vem o tempo da Quaresma, a Páscoa, né? Esse tempo que é o tempo cronológico que serve para a gente refletir a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, quer dizer, a fé cristã. O senhor falou de abstenção. Eu me lembro que quando eu era menino, não podia comer carne os 40 dias da Quaresma. Depois foi mudando, depois ficou só na Semana Santa, depois na quinta e na sexta-feira santa, agora só na sexta-feira. A igreja foi mudando também, os costumes foram mudando, padre? Tomara todo mundo pudesse comer carne hoje. Verdade. Essa é uma grande questão. É verdade. Né? Então, tomar café, né? Picanha, como você já sabe. Então vamos ver, será que a gente vai começar a comer isso? É uma pergunta. E hoje... Carne contém o sangue. O sangue contém a vida. Isso que é bonito no hebraico. A vida é enquanto você tem sangue. O dia que você não tiver mais sangue, não dá mais nada. O diabo não pode salvar ninguém. Verdade. Porque o diabo não tem sangue. Verdade. O sangue é o grande veículo da transformação. Por isso que a pessoa diz, esse é de sangue bom e aquele de sangue ruim. Não é verdade? É verdade. Se a pessoa é de sangue bom, quer dizer, o sangue é a vitalidade. Na reflexão primária, os primeiros cristãos queriam lembrar o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em vida para a doação dos outros e depois na morte de cruz. Então, em respeito a esse sangue, a vida dele, a gente se abstém daquilo que tem um sentido maior, né? E também a carne era muito consumida, então eu vou me abster de uma coisa para que eu possa ganhar outra. Abster-se é esvaziar-se. Então eu vou me esvaziar para fazer o quê? Eu vou deixar de comer carne, mas eu vou continuar consumindo, vou no shopping, vou ficar gastando, vou sendo uma vida, de consumo.
E o bonito é que aquilo que eu abstenho, eu valorizo. Eu deixei de comer uma refeição, é 35, 40 reais. Esse dinheiro deve ser revertido aos pobres. Então, em quem você encontrar pelo caminho... Aí sim. Agora eu vou me abster de carne e aí eu vou depois comprar um melhor carro, eu vou comprar uma joia, vou beber. Né? Aí eu bebia já uma cervejinha qualquer, agora eu vou pegar uma importada. Não tem sentido essas coisas. A gente está conversando aqui com o padre Luiz Roberto Teixeira de Lácio. Padre, o senhor estava falando de abster-se, não só a questão da carne, mas tem pessoas que aproveitam a época e falam assim, olha, eu vou ficar 40 dias, eu vou deixar de fazer durante 40 dias uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, comer chocolate. E aí fica, né, achando que está fazendo uma grande coisa, como se não é por aí, né, padre? Veja bem, eu acho que tudo na vida é assim, né? Eu não vou deixar de comer 40 dias de chocolate. Qual o significado disso? Verdade, né? Verdade. Qual o significado? Qual o significado de eu sair lá da minha casa agora, estar aqui com você, enfrentar trânsito, tudo que eu... Qual é o significado? É um bem maior. Abster-se é privar-se. Privar-se significa renunciar. Renunciar é uma escolha. Toda escolha exige renúncia. Se você vai escolher uma pessoa para você casar, você tem que renunciar às outras. Verdade. Não adianta você querer ficar com todo mundo. Então, esse abster-se é esvaziar-se. Então, no tempo da quaresma, eu me abstenho de alguma coisa material, tá certo? Eu quero me esvaziar para mim ver aquilo que me faz sentir fome ou que me faz ter a necessidade, para que eu valorize outra. Então, se eu deixar de beber, é porque eu estou apostando na qualidade de vida. Eu vou deixar de tomar chapinha, bebida porcaria, comer porcaria, eu quero comer uma coisinha melhor, eu me abstenho de comer constantemente uma coisa para valorizar aquilo que eu faço melhor. Queria que o senhor falasse agora, padre de Lácio, do significado da quarta-feira de cinzas, da missa de cinzas. A missa de cinzas é muito importante. Do pó você veio, do pó você vai voltar. Eu e você e todos que estão por aqui, e você que está ouvindo também, nós vamos voltar ao pó, que é a parte humana. Por isso que na quarta-feira inicia-se um período de conscientização de quem você é. Eu sou um ser humano, eu sou frágil, eu sou vulnerável, eu tenho um prazo de validade. Quando eu coloco a cinza em mim, eu estou me lembrando, tá certo? Que a minha vida está passando. Está se deteriorando, não é verdade? Eu estou passando. Então, que valor que eu tenho que dar a esse tempo que me resta de vida? Eu não vou ficar chorando porque passou. O que passou, passou, meu querido, acabou. O que vai vir, eu também não vou me angustiar. Uma sociedade que está gastando um dinheiro enorme por causa da ansiedade. Né? Olha um monte de remédio que tem por aí. Olha o que as pessoas fazem por causa do mundo da ansiedade. Porque o futuro cria ansiedade. O passado cria culpa. Então você vê que a humanidade vive em dois pesos. Você que está ouvindo também. Você está preso ao passado ou ao futuro. Mas isso não importa. Importa o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho você, as pessoas que estão aqui. Eu tenho uma garrafa de água, tenho saúde, tenho vida. Valorizar e estou tendo oportunidade de falar, tá certo? E de partilhar o que eu sei. O senhor falou de ansiedade. Quer ver um exemplo de ansiedade? É só você mandar uma mensagem de WhatsApp e você olhar que a pessoa visualizou e não responde, pronto, parece que vai acabar o mundo, não é, padre? É claro, porque hoje todo mundo quer vender o seu peixe, não é verdade? Todo mundo quer 5 minutos na fama. Padre de Lácio, queria conversar com o senhor também. Aliás, falando agora, o mundo anda preocupado com a situação do Papa Francisco, né, que está muito doente. Eu vi um comunicado hoje de um outro aspecto, de novos aspectos da campanha da fraternidade. Queria que o senhor falasse também sobre esse período que também se inicia a campanha da fraternidade. Primeiro vamos rezar pelo Papa, que é um grande líder cristão, né? Aliás, um dos maiores líderes do mundo. A gente é governado tanto por déspotas, entendeu? Por traidores, né? Por pessoas que levam vantagem a si mesmo. Nós somos governados, dirigidos, orientados por excelentes pessoas. O Papa é um. Você vê, 88 anos, né? Tem nas costas uma igreja, tem nas costas um povo de Deus, né? Então a gente vai continuar rezando por ele e rezar por quem está do lado dele, para que possa também, né, dar continuidade à igreja. Agora, ele fez algumas colocações muito interessantes. O que adianta eu me abster de uma coisa se eu não perdoo uma outra pessoa? Verdade. Né? Quer dizer, uma palavra que Jesus falou domingo passado e vai falar nesses dias é o hipócrita.
Jesus tem sempre nos lábios dele hipócrita. Ele fala para os fariseus e fala para os discípulos dele e fala para as pessoas de hoje: você é hipócrita. O que é hipócrita no grego? Você é ator. Você sabe muito bem manipular as pessoas, entendeu? E ter máscara. Você vive de máscaras. Então Jesus não admite mascarado. O que a quaresma faz? Desmascara você. Quando você faz um jejum, você começa a se abster. Então você começa a aparecer quem você é, o seu verdadeiro rosto, a sua identidade. A maioria não gosta de si. Tem pessoas que não gostam de si. Tem pessoas que não gostam de ser humano. Eles querem ser anjo, querem ser outra coisa. Então a quaresma, ela vai, no jejum, ela vai fazendo você entrar dentro de você, por isso a cinza, vai fazendo você se conhecer, você se aceitar. Então o que adianta eu fazer um jejum? O que adianta eu me mostrar na igreja? Eu vou colocar cinza, eu vou ficar entrando na igreja? Se eu não perdoo, irmão. Se você passa diante de uma pessoa, você ignora. O Papa fala muito sobre a questão da indiferença. Nós estamos no mundo da indiferença. Tanto faz como tanto fez. Quem está do meu lado não me interessa. Isso eu não tenho nada a ver com a vida dele. Não. O maior jejum não é tanto você fazer o jejum da fruta que você falou, né? Eu não vou no cinema agora. Mas o maior jejum que eu vejo é a senhora dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, dar uma atenção. Eu passava agora aqui vindo para cá, parei no semáforo, vi um rapaz de moto com a esposa. E eu falei para ele: bom dia, tudo bem? Cadê a haste? Verdade. Com a esposa dele. Verdade. Você não tem usando a haste? Ele falou: a haste está na minha casa. Eu falei: então, quem é essa senhora? Minha esposa. Você não deveria ouvir a haste? Você não tem você não enxerga completamente, não é, a maldade diante de você. Entendeu? Então, o que adianta eu fazer um jejum se eu não olho para o irmão? Então, dar um abrigo a uma pessoa, eu não vou colocar a pessoa na minha casa, sim, não precisa, mas você pode entrar na casa dela, você pode dar uma atenção, não é? Eu posso passar no semáforo e fechar minha janela e virar minha cara. Não, senhor, você pode olhar para a pessoa, fazer um sinal. Então, o Papa tem ali, eu deixo para você consultar no Google, senão eu vou dar o prato cheio para você. Não, mas mais de 20 questões que ele diz. Ele falou uma aqui, por exemplo, é dizer olá, como o senhor estava dizendo agora há pouco. Agradecer, lembrar aos outros o quanto você os ama, cumprimentar as pessoas com alegria. O senhor acabou de falar disso. Exatamente. Então, outra coisa, né? Você não se ama. Como é que você que não se ama vai amar o outro? Se você não diz bom dia pro outro, que você está encaruchado, é porque você não gosta de você. Vai no frente do espelho. Diga para você: eu te amo, você é bom para mim, você é pessoa importante. Mas o que mudou, padre? Porque você vê 4 pessoas, como o senhor falou, também nem está dando para a gente ir mais em restaurante. Mas você vai no restaurante e vê pai, mãe, filho e filha, eles não se conversam, cada um no celular, olhando ali a sua individualidade. Se bobear, nem oração antes da refeição faz mais. O ser humano mudou o comportamento, padre Edilácio. Acontece que eu frequento muita casa, tanto das pessoas que têm uma certa posição, como também os pobres. Eu sou assessor da penitenciária, né? Então hoje nós temos 15 mil presos em Campinas, só para você ter ideia, e mais de 800 mulheres. Agora eu frequento essas casas bem simples, bonitas, né? Então você vê o carinho, na mesa senta o avô, senta a avó, não é? O avô trabalha. Acontece isso ainda? Sim. Puxa, fui surpreso, não, viu? Escuta aqui, o mundo não está assim, não. Todos os jovens usam droga, todos jovens... Não. Eu conheço jovens extraordinários, maravilhosos. Verdade. Crianças maravilhosas. Vai para a periferia. Eu vou celebrar as missas nas periferias, assim, eu fico encantado com aquelas criançadas, né? Você vê que o índice maior de hoje de coroinha na igreja é muito grande. Nós temos mais de 2.000. As crianças ficam encantadas, não é? E vão, e cantam, e se apresentam, porque o pai está lá, a mãe está lá. Quem aprova, meu querido, é o pai e a mãe. Viu? Então a aprovação que você tem do seu pai, da sua mãe, daqueles que te cercam, é que vão fazer você uma pessoa boa, porque fez a escolha de você. As pessoas hoje, elas não foram escolhidas, tá? Então quando eu estou diante de um celular, o pai, o avô, a mãe, o tio, está todo mundo no celular, é que nenhum está aí com nada com ninguém. Graças a Deus.
Graças a Deus que tem a babá eletrônica, né? Tem o celular, tem tudo, que eu dou para ele. Qual é o pai que vai ficar, a criança quer que ele vai no parque à tarde, quer que vai brincar com ele. Andar de carrinho de rolemã, vai tomar chuva, né? Vai tomar sorvete, tá certo? Escorrega, leva ele de cavalinho. Tem nada. Hoje o filho é um produto do ego do pai e da mãe. Então é um produto, só isso, só para você ver. É para mostrar em certas horas, para dizer que é pai e mãe e outra vai. Mas tem muita gente boa. Prova para você e prova para pessoas que estão de um lado que eu não conheço. Nós viemos de raízes boas. 10 horas e 44 minutos, estamos conversando com o padre Luiz Roberto Teixeira de Lácio. O senhor falou aí agora há pouco do trabalho que o senhor faz com o pessoal que está preso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho também. Eu vou só te contar uma historinha para você pensar. Os homens presos, os que estão em situação encarcerado, sempre tem alguém que vai visitar. É a esposa, é a amante, não é? É a irmã. Então sempre tem alguém. Quando uma mulher vai presa, só 20% visita. Só para você ter ideia, a questão da mulher. Tá? Aí some todo mundo. Porque você vê que a primeira coisa, não é verdade, desse hipócrita de homem, que já é mascarado, como Jesus dizia, é que quando acontece alguma coisa é a mulher que é a culpada. Está grávida, engravidou assim. Culpa dela. Culpa dela, ela que não se cuidou, ela que não fez, tá certo? Acontece qualquer coisa é ela. Imagine o cara se tem uma esposa que é alcoólatra, né, viciada em droga, ou tem alguma outra coisa. É uma coisa triste que você assiste. Isso é uma das maiores injustiças sociais que existe. Tá certo? A pessoa que está lá dentro, ela tem o direito de, realmente, ela tem que pagar diante da justiça aquilo que ela cometeu. Mas nós temos que dar condições dignas. Você vê que nem a oração, e ninguém lembra dessas pessoas. E fora as crianças que estão nos projetos Casa. Se você for estudar os meninos e meninas menores que vêm vindo, eu vou te contar uma coisa que cortou meu coração. Eu fui atender uma vez uma mãe que tinha 4 filhos e tinha uma menina de 8 anos que não ia mais à escola. Então eu fui lá e disse, mas menina, você não vai na escola? Depois de conversar com ela, sentei um pouquinho com um sorvete, tomando com ela, perguntei, você não vai mais à escola por quê? Aí ela falou, sabe o que acontece, padre? Quando eu chego na escola, todo mundo diz assim, olha lá, a filha do bandido. O pai dela é bandido. Sumiu todo mundo. Você imagine o estigma de uma criança dessa. Então não adianta a gente querer, sabe, se comover com outras coisas, que nós temos coisas tão em situação de rua, né? Esses homens em situação de rua. Mas usar droga, Sim, mas de onde vem tudo isso? Agora, ali no meio, se você escutar uma história daquelas, não é brincadeira. Porque o aparelho psíquico do ser humano, quando ele se desequilibra, que pode ser o seu caso e de quem está me ouvindo e assistindo, a hora que der um pane na tua máquina aí dentro, você vai ver como é que as coisas ficam. Ter sempre a misericórdia de Deus. 10 horas e 47 minutos, estamos conversando com o padre de Lácio. Padre, queria que o senhor falasse também agora sobre o trabalho da Igreja São José. Eu sei que o senhor tem um carinho especial por esse trabalho e queria que o senhor contasse um pouco para os nossos ouvintes o trabalho que o senhor realiza lá. Bom, veja bem, eu não sou, só corrigindo, né? Não é igreja, né? Eu sou um devotíssimo de São José. Tá? Agora, não sou um devotíssimo de ficar jogando incenso, rosa em cima de São José, não. São José é um modelo de homem. Eu vou falar do gênero humano, homem. Sabe o que é homem? Homem. Pai, trabalhador, esposo, né? Um homem temente a Deus, é um judeu maravilhoso. Ele casa com Maria com 24 anos. Você imagine um judeu com 24 anos, a responsabilidade, com uma menina de 14. Que aparece para ele e fala que está grávida. Mas é que no momento era essa, né? A situação do momento, se casavam novos. Agora, ele foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus na Terra. Quem você escolheria? Você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho uma filha. Quem você escolheria para tomar conta dos seus filhos? Não me responda. Você que está em casa, pense sobre isso. Quem você escolheria para ser aquele que iria tomar conta do seu filho caso você morresse, tivesse que viajar, não é? Nas mãos de quem você colocaria seu filho? Deus colocou na mão de um homem extraordinário, alegre, bom, trabalhador. Ele era pedreiro, carpinteiro, ferreiro. O menino Jesus, com 12, 13 anos, é carpinteiro.
Ele é trabalhador. Jesus não é um vagal. Ele não nasceu... Todo mundo esperava que ele nasceria no templo de Herodes, ou dos grandes impérios. Não nasceu. Podia ser filho de um sacerdote do templo. Não foi. Ele podia ser sacerdote de um escriba. Também não foi. Ele podia ser sacerdote de um rei. Também não foi. Mas de onde veio? Veio do trabalhador. Podia nascer em outros lugares, em grandes cidades. Não nasceu. Nasceu onde? Lá no cantinho pequenininho. Assim como você, como ela, como os outros. Nós viemos da simplicidade, mas quando a gente se abriu e você descobre que Deus te escolheu para uma missão, não é para uma religião, tá certo? Não fica preso em religião. Ele te escolheu para uma missão. Você é um escolhido dele. Quando eu descubro que eu sou um escolhido, eu posso estar com câncer, com varize, entendeu? Cabelo branco, com joanete. Eu posso... E não importa, isso não vai fazer a diferença de você dar testemunho do defensor da vida. José defendeu a mulher e defendeu a criança. Tem que estudar. Você sabe, se ele não aceita ela, ela será apedrejada com o menino. Ou então ela terá que se mandar para o Egito. E vai ser abusada durante todo o trajeto e vai viver o resto da vida como certas mulheres que eu conheço, que os maridos abandonaram, jogaram fora, e hoje elas são o quê? As grandes heroínas dos seus filhos. Esse é o homem. Esse é o homem temente a Deus. Um homem que vai à igreja não é para ficar batendo no peito, é para pedir a Deus que dê a graça dele criar esse menino conforme a vontade de Deus. E fez um grande homem. A personalidade de Jesus e o caráter de Jesus é impressionante como a máquina psíquica desse homem, que tem uma mãe que trabalha, uma mãe que reza, uma mãe que é alegre, né? Uma mãe que é feliz. E os dois são eternamente gratos a Deus. Olha que menino que eles fizeram. E aí, padre, chegando no final dos 40 dias, vem a Semana Santa e o ápice, né, assim, para o próprio Jesus, que foi morrer e ressuscitar para que todos nós tivéssemos vida. Eu queria que o senhor falasse sobre esse período também, lá no final dos 40 dias. Eu vou devolver para você, para ela, para eles estão aqui. Vou devolver para você que está me ouvindo. É o nosso final. A vida é maravilhosa. Se Jesus não vem, ficaria apenas com uma pergunta. E pós a vida? Todas as religiões vão falar da vida eterna. Quer dizer, uma vida após... A vida, ela continua. A vida é um verdadeiro crescimento, sabe? Então, não é uma vida que você paralisa e quebra. Não, nós estamos em processo altamente de evolução. A ressurreição é você vem do pó, olha o pozinho, e depois vai voltar. Por isso que Jesus vem, morre na cruz, né? Vai lá, vai ser sepultado, tudo direitinho, mas ele cumpriu a vontade do Pai dele e depois disse, agora Pai, entrega o meu espírito. O que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Então, só queria lembrar que a quaresma ela tem o ponto que você falou bem, é a Páscoa. Nós então recordamos, por isso é que tem a leitura, né, da Bíblia, tem os roteiros de quaresma, a gente vai se preparando. A gente vai lendo a vida da paixão, morte e ressurreição de Jesus na minha vida. O que é que vai me dando vida e como é que eu também vou sofrendo, como é que eu vou passando a minha paixão, para um dia, na hora da minha morte, eu me entregar e a vida eterna continua. A vida eterna já está. Eu não preciso morrer para ser santo, eu já sou santo. Você já é santo. Agora é uma questão apenas de desabrochar, não é? Então, o que é? O maior sentido da ressurreição, para mim, mundo simbólico, é a lagarta. Se você quiser explicar para a criancinha, como é que é a ressurreição? É a lagarta. A lagarta está lá. Quem olha, o gusmo, feinha, está lá, né? E se você pegar ela antes e pegar na sua mão, você mata ela. Mas no tempo certo, ela vai largar o casulo e vai virar uma belíssima borboleta. Quer dizer, a ressurreição é isso, o tempo da quaresma é esse tempo de purificação, né, que a gente vai se purificando, a gente vai vendo as nossas fraquezas, nossos limites, a gente vai vendo o quanto humano que a gente é. Quanto mais humano você for, mais você vai chegando perto de Deus. Tenho uma questão para o senhor ainda, mas antes vou ler aqui a participação do Adriano Vermelho. Ele diz assim, eu sei que o assunto é outro, mas é inevitável falar da saúde do Santo Padre. Se o senhor acha que haverá condições físicas para ele retornar e se o Vaticano já está se preparando para o que pode acontecer aí de repente no futuro. Bom, eu não sei nem o que vai ser de você e da pessoa que está aqui logo do estúdio, né? É um momento muito delicado, assim como
Sabe o que eu fico pensando nesse momento? Os idosos, na figura do Papa. Eu posso estar preso no Papa, mas e os idosos, que estão na mesma situação dele ou pior que ele, como é que fica? Essa é a primeira pergunta, não é? O Papa está fazendo uma trajetória da vida dele, não é tão simples. Eu sei que ele tem um staff muito bom do lado dele. A igreja não vai também, ela vai se preparar. O Papa continua, vamos continuar com o Papa. Se o Papa decidir que, olha, eu realmente não tenho condições, quero abdicar, não é? Mas isso vai depender dele com o grupo das pessoas que estão do lado dele. O que nós temos que fazer é rezar. Eu aproveito esse momento para lembrar dos idosos, os migrantes idosos, os que vivem em casa. Talvez você que está me escutando, você seja um idoso que está em casa, não é? Você vê o descarte, já que você está falando aí da penitência, os idosos viraram uma sociedade, um grupo de descarte. É triste a gente falar coisas dessas, não é? Em todos os setores. Você deu a vida, você trabalha para a vida, no final, o Estado que deveria cuidar mesmo, cuidar de primeira linha de todos esses que ajudaram a construir uma sociedade que nós temos. E quando você tem o idoso, não como idoso que a vida está passando, mas o idoso sempre é aquele que tem a sabedoria da vida. Nada melhor que você ter uma pessoa idosa na qual você pode se aconselhar com ele. 10 horas e 55 minutos, última questão para o padre Dilácio, que está nos visitando aqui hoje. Depois me dá a nota, né? É a última questão. Não, pode deixar, fica tranquilo, padre. E eu queria que o senhor falasse do Orgulho Santo, que é a praça... Padre não pode ser orgulhoso, né? Mas a Praça Arautos da Paz, não falamos disso. Eu sei que o senhor tem esse Orgulho Santo. Eu me lembro quando eu cheguei, acho que foi em 2000, 2001, né? 2002 que foi votado. Eu li no jornal, abri o jornal o Correio de manhã, e estava assim, não foi permitida o nome Praça do Congresso. Que foi colocado Praça do Congresso, como já tem um congresso em Brasília. Aí eu vi lá e falei, eu fui rezar, peguei a minha Bíblia e fui orar, e falei, puxa, eu gostaria de contribuir, vou colocar Praça da Paz. Mandei. Aí, quando eu cheguei lá, Praça da Paz, eu me encontrei com o Toninho, que era o prefeito, né? Então ele disse, ei, Padre Lácio, passeando por aqui, eu falei, eu estou sentado aqui, vou protocolar Praça da Paz. Eu falei, não, Praça da Paz já tem na China. Só não pode pôr Praça da Paz na China. Não vai passar. Ai, meu Deus, eu voltei para minha casa, fiquei orando e peguei o livro do profeta Jeremias, né? E vi lá a palavra arautos. Falei, que bonito arautos, né? O arauto é aquele que fala em nome, aquele que vai em nome do Senhor. E falei, por que não arautos da paz? Concorri com mais de 200, 300 nomes. Passou. A Praça Arauto da Paz, ela tem um sentido. Talvez um dia ela possa ser o lugar onde a gente possa conhecer, valorizar os que passaram pelo mundo e por essa metrópole que foram defensores da paz. Então eu escrevi Arautos da Paz e lá depois tem um projeto de colocar os quadros, seria uma galeria de homens e mulheres que trabalharam pela paz. Me cita um. Que trabalhou pela paz? No mundo. No mundo? Nelson Mandela. Nelson Mandela, Madre Teresa, João Paulo II, o próprio Jesus, não é? Isaac Rabin. Hoje você tem uma Malala que trabalhou muito sobre essa questão. Então você imaginou que você está entrando na praça e tem uma galeria de ícones e depois vai ter um assim anônimo. E lá vai estar escrito, este anônimo poderá ser você. Então você vai ter a foto dele, a foto do Mandela que você falou e um pequeno histórico. Então eu pego o meu filho, eu pego as escolas, as universidades, as pessoas que eu venho passar, eu vou dar uma desfilada na galeria. E vou olhar e dizer, e por que não eu também não posso fazer isso? E eu acho que isso não tem. Eu estou falando na rádio, quem sabe, a Rádio Bandeirantes ou alguém que está me escutando, de nós levarmos esse projeto para frente. E ali na Praça Arautos da Paz, serem sempre feitos eventos, né, para a cultura da paz. A promoção da paz, brinquedos, jogos para criança, para jovens, tudo ligado à paz. Ali pode ser uma tribuna da paz, ali pode ter conferências. Toda essa situação, o mundo está com 37 países em guerra, 32 países em guerra. Não é só os 2 países que nós estamos vendo, não. Fora a guerra da fome, o flagelo da fome, o flagelo da seca, o flagelo do desemprego e o flagelo da parte migratória no mundo. É de chorar.
O Papa está dizendo, aquele mar que está para lá, aquele mar Ártico ali, se não tomar cuidado, aquilo lá vai virar um cemitério de imigrantes. Então nós estamos diante de um mundo, então a quaresma, mais uma vez, é para fazer eu refletir qual o meu papel, o que é que eu estou fazendo nessa vida, o que é que a vida espera de mim, não é Deus. Se você quiser sair de Deus, saia, mas o que a vida está esperando de você? Qual a contribuição que você vai dar para a vida por você ser um ser vivente? Essa é a reflexão. 10h59, conversamos com o padre Luiz Roberto Teixeira de Lácio. Muito obrigado, padre, por ter vindo aqui, por ter compartilhado conhecimentos conosco e pedir que o senhor volte sempre. Muito obrigado, estou sempre à disposição, sempre é um carinho muito grande estar aqui com vocês, viu? Eu sou não só um ouvinte, mas sou um telespectador da Bandeirantes, tá certo? Que eu tenho muito orgulho de... Já tive aqui uma vez, 2 vezes, mas há muito tempo atrás, né? Você que está nos ouvindo, aproveite. A quaresma é esse tempo maravilhoso de um retiro que a gente faz, né? Na qual você vai encontrar com a beleza que você é. Você é uma pessoa muito importante. Então, e por favor de participar você hoje das missas, né? Da quarta-feira de cinzas e essa semana toda. Que Deus abençoe e muito obrigado.